Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Amados diletos irmãos, eu tenho tentado trazer a mensagem do Sermão do Monte, mas hoje eu não vou gravar o Sermão do Monte porque eu não consegui preparar a mensagem. Então eu quero falar um pouco sobre as dúvidas que algumas pessoas têm me dito. Presbítero, eu tenho enfrentado algumas dúvidas na minha jornada de fé. Eu quero explicar a você como expulsar essa dúvida. Muitas dúvidas, especialmente dos que são novo convertido na fé, aqueles que estão professando uma nova fé, muitas vezes encontra alguma barreira. Existem algumas questões dentro da Bíblia Sagrada que muitas vezes nós não conseguimos compreender, não conseguimos explicar. E o inimigo da nossa alma tem utilizado dessa barreira para abalar muitas vezes a nossa fé. E muitas vezes nós questionamos, até eu mesmo, como pregador, tenho questionado alguma coisa que eu não consigo compreender. Algumas pessoas me perguntam: como hei de saber qual é o caminho verdadeiro? E eu sempre digo para as pessoas que eu mesmo não consigo explicar. Porque algumas pessoas me dizem qual é a igreja verdadeira, qual é a melhor igreja para que eu venha congregar. Algumas pessoas até me interrogam se a Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus. Algumas pessoas me dizem: como poderei me libertar das dúvidas, do pecado? Então eu quero dizer para os irmãos que o Senhor nunca exige que venhamos acreditar em alguma coisa sem dar a suficiente prova de que possamos fundamentar a nossa fé. A existência de Deus, o próprio caráter de Deus, a própria veracidade da palavra de Deus baseia-se em todo o testemunho que dos profetas da antiguidade, dos patriarcas, daqueles que foram antes de nós. Essa é a razão de nós basearmos muitas vezes a nossa fé no testemunho abundante dessas pessoas. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Deus, inclusive, permite que venhamos duvidar. Agora, não podemos permitir que essa dúvida abale a nossa fé. Nossa fé deve repousar sobre evidência e não sobre demonstrações. Algumas pessoas muitas vezes querem ver as demonstrações de milagre para poder acreditar. E não há necessidade dessas demonstrações. A nossa fé deve se basear na evidência da palavra de Deus. Os que quiserem duvidar, aonde encontrar oportunidade, ao passo os que desejam realmente conhecer a verdade, encontrarão abundante prova em que basear a sua fé. Amados diletos irmãos, é impossível a mente humana compreender o caráter e as obras do infinito Deus. É impossível ao ser humano compreender toda a plenitude de Deus.
Por mais que você pesquise, por mais que você analise, por mais que você esquadrilhe a palavra de Deus, é impossível ao ser humano compreender a plenitude da revelação divina de Deus. Ao mais esclarecido, ao mais entendido, aqueles que têm o espírito mais altamente educado, aqueles que buscam ser santo, aqueles que muitas vezes procuram permanecer sempre em busca da santidade, assim mesmo essas pessoas permanecerão envolto em mistério. O profeta da antiguidade, um sacerdote, um patriarca da antiguidade, ele escreveu assim: porventura alcançará os caminhos de Deus ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderá tu fazer? Mais profundo é ela do que o inferno, que poderá tu saber? Jó 11, versos 7 e 8. E o apóstolo Paulo, ele exclama: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, verso 33. Aí aparece Davi dizendo: mas se bem que nuvens e obscuridade estejam ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 97, verso 2. Então, amados, diletos irmãos, a nossa compreensão acerca da conduta de Deus, dos motivos que rege, pode ir ao ponto de muitas vezes discernir o próprio amor de Deus. Mas os mistérios de Deus não conseguimos explicar. Conseguimos compreender o amor, a misericórdia. A misericórdia de Deus é ilimitada, por isso conseguimos compreender. Unida ao infinito poder de Deus, podemos compreender o seu desígnio, o necessário ao nosso bem. E, enquanto ao mais, devemos confiar ainda naquele cuja mão é onipotente e cujo coração está repleto de amor. Então, nós devemos confiar, não tentar discernir a Deus, não tentar explicar a Deus. A palavra de Deus, como o caráter de seu divino autor, apresenta mistérios que não pode ser nunca perfeitamente compreendida por seres humanos limitados que somos, a não ser que Deus permita, através do seu Espírito Santo, uma revelação ao nosso coração. Não conseguimos muitas vezes compreender nem mesmo a origem do pecado que se originou no mundo. Não conseguimos explicar por qual motivo houve a necessidade da encarnação de Cristo, a sua morte, para que nós pudéssemos receber a regeneração. É através da ressurreição de Cristo que nós recebemos essa regeneração.
através da ressurreição. Então todos esses assuntos são apresentados na Bíblia e são mistério demasiado profundo para ser explicado ou ao mesmo tempo compreendido pelo espírito humano. Por isso precisamos da essência do Espírito de Deus. Não temos, porém, motivo de duvidar da palavra de Deus, pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios da sua providência. Devemos aceitar pela fé a palavra de Deus. Estamos num mundo natural. Estamos vivendo num mundo físico, amados, cercado de mistérios que não podemos penetrar. Mesmo os mais simples formas de vida apresentam problemas que os mais sábios dos filósofos é impotente para explicar. Nós não conseguimos explicar muitas vezes coisas simples. Tudo isso encontra-se cercado muitas vezes de maravilha que escapa à nossa própria percepção. Deveríamos então surpreender-nos ao verificar que o mundo espiritual existe também mistérios que não podemos sondar. Toda a dificuldade jaz na estreiteza do espírito humano. Deus nos deu a Escritura, e isso é suficiente, pois a Escritura prova o próprio caráter divino. E não deveríamos duvidar da sua palavra pelo fato de não podermos muitas vezes penetrar todos os mistérios da sua providência. O apóstolo Pedro diz que na Escritura existem pontos difíceis de entender, que os indoutos ou os inconstantes torcem para a sua própria perdição. Segundo Pedro 3, versículo 16. A dificuldade da Escritura tem sido insistentemente apresentado pelas pessoas incrédulas como um argumento contra a própria Escritura. E por isso muitas vezes existe tanta dificuldade que coloca em dúvida a inspiração divina, coloca em dúvida a evidência divina. Se elas não contivessem esses mistérios, então não seria o próprio Deus que estaria se manifestando, pois aquilo que é revelado é para nós, aquilo que está oculto é para Deus. Então, por isso, muitas vezes não podemos facilmente compreender a grandeza e a majestade de Deus. Não podemos, muitas vezes, se nós pudéssemos, então nós teríamos já um corpo espiritual, porque as coisas espirituais só se compreende por meio do Espírito. Então a Bíblia, ela apresenta a própria credencial da autoridade divina, que é o Deus, a própria grandeza, os mistérios dos temas expostos deveria inspirar a fé, deveria inspirar a fé em nós mesmos, como sendo a própria palavra de Deus. A Bíblia revela a verdade de maneira tão simples e com tão perfeita adaptação à própria necessidade do anseio do coração humano.
A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem e também colocou o anseio no coração do homem, que tem muitas vezes inspirado a própria admiração e o encanto ao espírito mais curto, ao mesmo tempo que habilita os humildes e até mesmo os ignorantes a discernir o caminho da salvação. Então, quando as pessoas me interrogam qual é o melhor caminho, qual é a melhor igreja, eu digo que eu não sei qual é a melhor igreja, mas eu sei o caminho. Quando as pessoas me interrogam dizendo, presbítero, qual é a sua religião? Eu digo, a minha religião, eu sou seguidor do caminho. Que caminho é esse? O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por esse caminho que eu adquiro a salvação da minha alma. Essa é a verdade. Verdade declarada pelo próprio Senhor Jesus. Essa verdade é tão elevada que muitas vezes nós acabamos errando o caminho, porque o próprio Senhor Jesus disse que o caminho ele é apertado, a porta é estreita e o caminho é apertado. E por ser estreita e apertado, muitas pessoas nem percebem o caminho. Então eles entram pelo caminho largo, pela porta espaçosa, porque eles querem facilidade. Podemos aceitar ou não, podemos acreditar ou não a declaração da própria palavra de Deus. Assim, se a palavra de Deus penetrar em nossos corações, nós seremos regenerados mediante a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus irá excluir da nossa vida toda dúvida, porque a fé, ele vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos escutar a palavra de Deus para crescer na graça e na misericórdia de Deus. Pense nisso, amados. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos conceda a paz em vossos corações. Eu voltarei na minha próxima gravação falando sobre o sermão da montanha. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.